Professora? Oi, meu amor. Boa tarde, professora. Boa tarde. Quem é o Álvaro ou não? Não, não é. Sim, sou eu, professora. Oi, meu amor. Você tá bem? Estou bem, professora. Desculpa pelo Graças a trabalho. Deus. Eu adorei. Já até respondi, já até olhei. Tá tudo direitinho, sem erros, viu? Parabéns. Obrigado, Então, professor. pessoal, quem manda para mim, eu respondo, viu? Se eu não respondi, talvez eu não tenha recebido, tá? Aí qualquer coisa, vocês entrem em contato com as chefes de turma, ou com a Jéssica, ou com a Débora aí pra gente ver o que foi que aconteceu. Mas eu tô sempre olhando também no spam, tá? Então, tá tudo, eu acredito que tudo certo. Só lembrando que vocês têm até o dia 22, tá? Para mandar. Até 22 às 23h59. Passou disso, time it's over. Já era. Vocês estão vendo a projeção aí? Tá direitinho? Tá sim, professora. Tá. Pode começar. Uhum. Então tá. Eu vou continuar, porque a gente falou, né, na aula passada até de síndrome de Gardner, e agora a gente vai para a morfologia de tamanho, certo? Você não vai comprar as coxinhas? Opa, tem coxinha por aí? Eu estou encomendo com ele, Ana. Ele não, depois não se mandou. Acho que não. Poliana e essa festa aí, Poliana. Desculpa, gente. Meu Deus, desculpa, professora. Agora que eu vim ver. Tá É, vendo? convida a gente, É sim, mas bota cara. essa coxinha aí pra prática, Poliana. plataforma. É isso. É, coxinha, quibe, né? Bolinho de queijo. Pode mandar, vendo, viu? mano? Valeu, Poliana. Boa festa aí. Então, então, seguindo aqui, a gente vai continuar a parte de anatomia. Então, agora a gente vai. Anatomia é ótima, anomalias. E a gente vai falar de anomalias de tamanho, tá? Então, o próprio nome já está dizendo aí, microdontia, né? Então, microdontia ou macrodontia são os dois tipos de anomalias de tamanho que a gente pode ter. Então, o nome está falando microdontia toda vez, né, que esse dente for menor do que um tamanho que a gente considera normal. Porém, eu quero que vocês levem em consideração, né, a raça e o gênero, que isso vai afetar diretamente no tamanho desses elementos, mas não tanto quanto o trivial. Então, essa microdontia, né, esses dentes menores de tamanho, eles podem ser classificados também quanto à localização. Então, eles podem se dar, né, os mais comuns é no incisivo lateral, que também são chamados de dentes conoides, depois seguido pelo mais prevalente pelo terceiro molar, e por último pelos dentes supranumerários, aqui eu tenho até que ajeitar, é tudo junto, viu, supranumerários, que são aqueles dentes a mais, né, que a gente tem dentro da cavidade oral. Então, a microdontia ela pode se dar de duas formas, né, ou localizada ou generalizada. A localizada é a mais comum, então eu acredito que todos vocês, pelo menos, tenham um amigo mais ou menos nessa configuração aqui, né? Ou pelo menos, se não tem nenhum amigo, pelo menos já viu, né? Alguém com esse tipo de característica. Aqui são os laterais, que são os dentes mais afetados com microdontia. Toda vez que vocês ouvirem, são dentes conoides. Então, é justamente aqueles laterais com microdontia, tá? Menor de tamanho do que o usual. Então, aqui na radiografia, né, para vocês verem que o tamanho dele é bem menor do que os demais, né, comparado. Aqui o central, 21, 22, 23, 24. Então, comparado o central e o canino, né, ele é bem menor de tamanho. Professor, o que é que a gente faz com esse elemento? Então, graças a Deus, a odontologia, principalmente a parte estética, né, ela está bem evoluída. Então, a gente pode colocar uma faceta, uma restauração. Então, só devolver mesmo a função estética, porque ele é um dente comum dentro da cavidade oral, tá? Só se o paciente achar que realmente isso influencia nele, queira melhorar essa estética e nada o funcional, tá? Mais a parte estética.
Aqui a gente vê uma microdontia, ó, de um terceiro molar, comparado, né, aos demais dentes ali daquela região, aos demais molares, o 17, o 16, né, aqui os inferiores também, 46, 47, 48. Aqui a gente vê o outro dente conóide, né, o 22, aqui nessa região. Mais uma vez, ó, uma microdontia aqui do lateral. Alguma dúvida quanto à microdontia? Eu acho que é fácil, né? Uma característica que é fácil da gente fazer o diagnóstico e conseguir avaliar. Alguém com alguma dúvida? 3, 2, 1. Vou seguir, tá? Então, se a microdontia, né? O próprio nome já está falando, o microdontia é o tamanho menor do dente, ali naquela região, então a macro, né? Macro, maior, macrodontia é um tamanho de dente maior do que o que a gente considera normal ali dentro da cavidade oral. Como esse dente aqui, ó, numa radiografia que a gente acabou invertendo a radiografia, a gente vê ele bem maior, ó, em proporções, né? Se comparado ao seu dente vizinho. Então, a gente vê uma macrodontia nesse incisivo. Além da macrodontia, né, ele ainda tem, ó, uma cárie aqui na distal. Novamente, aqui, ó, a gente tem um canino, primeiro premolar. Se comparado o segundo premolar com o primeiro premolar, o segundo, olha o tamanho dele, bem maior, né, as proporções comparado com o primeiro. Sendo assim, esse segundo molar aqui, ele apresenta uma macrodontia. Um dos dentes mais prevalentes, né, em termos de macrodontia é justamente o canino. Olha esse canino aqui, ele é tão grande que quase ele não coube, né, na radiografia periapical aí dessa região. Então, a macrodontia ela pode ser generalizada ou localizada, igual à microdontia, mas o mais comum é eles serem localizados, um dente ali, né, fora do usual, fora do padrão. Vou seguir, então. Aqui a gente vai agora para a morfologia terminal de posição, tá bom? Então, se é posição, é de acordo com como está, né, esse elemento dentário ali dentro da cavidade oral, como ele se posiciona. Por isso, ele está como uma característica, né, de elementos ali de posição. Então, giroversão. Então, quando esse elemento ele está girado no longo eixo dele, tá? Ele pode estar girado 45 graus, 180, 90, então até ele chegar aos 360, que é uma volta completa, vamos dizer assim, né? Mas ele pode estar girado dentro só daquele longo eixo dele, que é uma das principais causas ali daquele paciente usar aparelhos ortodônticos, para justamente, né, devolver a função ali daquele elemento e colocar ele na sua posição correta. Mésio, inclinação, quando esse elemento está para mesial. Disto, inclinação, quando ele está para distal. Vestíbulo versão, lingoversão e palatinização, gente, a gente só vai fechar esse diagnóstico, tá? Mediante o exame clínico. Por quê? Lembrando que nós não temos noção de profundidade ali na radiografia, a gente só tem altura e largura. Nós não temos profundidade, espessura ali. Sendo assim, eu só vou saber se aquele dente está pela vestibular, que a gente chama de vestíbulo versão, ou se ele está pela lingual, quando a gente chama de lingoversão, ou se ele está pela palatina, que a gente chama de palatinização, mediante o exame clínico. E lembrando, mais uma vez, que o exame clínico sempre vai ser superior ao exame radiográfico. A gente vai falar dos dentes heterotópicos, que vão se subdividir em dois, tá? E vamos falar de supra e infraerupção. Supra, já fala, né? É além, tá além do plano oclusal, e infraerupção, abaixo do plano oclusal. Vamos ver cada um deles. Então, o próprio nome, né? Já está dizendo giroversão, quando esse dente se encontra girado dentro do seu longo eixo vertical. Então, basicamente assim, ó, esse dente aqui está girado, né, 90 graus em relação à sua posição, que deveria ser essa.
Então, era para estar assim, ele está girado dessa forma dentro da cavidade oral. Mesma coisa, ó, esse elemento que se encontra, né, girado. Então, toda vez que ele se encontra girado dentro do seu longo eixo, erupcionado, bonitinho, mas apenas girado, a gente chama de giroversão. Mais uma vez, aqui ó, o lateral, o 22, com giroversão. Alguma dúvida sobre giroversão, pessoal? Acho que esses meninos estão muito inteligentes. Não, professor. Vou aumentar o sarrafo, hein, daqui a pouco. Então, vamos seguir com a mesoclinação. Então, basicamente, né, os nomes já estão falando o que é aquela alteração. Então, mesoclinação, quando esse dente, ele encontra-se erupcionado, tá? Dentro da cavidade oral, e a gente chama esse dente tá inclinado para mesial. Uma das principais causas desses dentes estarem inclinados ou para mesial ou para distal é a ausência do elemento ali naquela região. Não desse dente, mas do dente que está anteriormente a ele ou posteriormente a ele. E por conta da própria carga oclusal ali naquela região, o que acontece? Vamos dizer que aqui eu tenho 36, tem a ausência do 35. Então, a probabilidade desse 36, por conta das cargas oclusais, fazer uma mesioinclinação, afinal de contas, dente procura ponto de contato, seja ponto de contato na mesial, na distal ou no dente antagonista ali daquela região, ele acaba migrando aí para esses espaços vazios que acabaram acontecendo ali naquela região, tá? Então, se ele migra para a mesial, a gente chama de mesioinclinação. Olha o que aconteceu aqui. Basicamente, isso que eu falei. Está com a ausência do 26, o 27 acabou migrando, né, para o espaço do 26. Professora, mas eu quero colocar um implante aí nessa região. Posso? Pode. Mas primeiro a gente precisa retomar o espaço, né? Usar um aparelho ortodôntico aqui nessa região para jogar o dente 27 mais para posterior, para poder devolver, né, o espaço ali que foi ocupado do dente 26, tá bom? Mesma coisa com a dista inclinação, só que nesse caso, esse dente vai, né, encontrar-se com seu longo eixo inclinado para a distal, por conta do mesmo motivo. Então, por conta da ausência ali naquela região, esses elementos acabam migrando, né, para ocupar pontos de contato, como esse dente aqui, ó, o 3. Já quando os dentes, né, estão com vestíbulo-versão, ou lingoversão, ou palatinização, como eu falei anteriormente, é detectado pelo exame clínico e não pelo exame radiográfico, por conta que a gente tem, né, algumas limitações no exame radiográfico. Então, esses elementos, né, ou eles vão se encontrar pela vestibular, a gente chama de vestíbulo-versão, quando se encontram pela lingual, a gente chama de lingoversão, e quando se encontram pela palatina, palatinização. Quanto aos dentes heterotópicos, eles se subdividem, tá? Em transposição e transmigração. Então, o que é a transposição? É quando dois dentes contíguos. O que são dois dentes contíguos? São dentes que ficam um ao lado do outro. Então, vamos dizer assim, o dente 11 com o dente 12, eles são dentes contíguos. Igual o dente 12 é contíguo do dente 13. Então, é aqueles dentes vizinhos, entendeu? Um ao lado do outro. E por algum motivo, dentre eles a ectopia do folículo dental, na hora da formação ali daquele elemento, acabou fazendo com que houvesse uma troca entre esses dois dentes contíguos. Como assim, professora? Basicamente, dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho um central, tá? Aqui eu tenho um canino, olha o tamanho do canino. E aqui eu tenho um lateral, tá? Então, o que foi que aconteceu? Uma transposição entre o canino e o lateral. Um ocupou o lugar do outro. Isso aqui a gente chama de transposição.
Quando dentes contíguos, são dentes vizinhos, trocam de posição ali naquela região. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho um central, um lateral, aqui eu tenho o primeiro premolar, aqui eu tenho um canino e aqui o segundo premolar. Sendo assim, eu tive uma transposição entre o canino e o primeiro premolar, e do primeiro premolar com o canino. Deu para entender a transposição aí? Sim. Uhum. Meus amores, eu não tenho algumas coisas, né, que a gente não sabe como acontecem. Vamos dizer aqui, ó. Aqui eu tenho um premolar, tá? Nesse caso é o segundo pré, que fez até impactar o segundo molar. A gente sabe que o primeiro molar inferior é um dos primeiros elementos que a gente vai ter dentro da cavidade oral com os dentes permanentes, mas acabou tendo uma transposição aqui entre o primeiro molar e o segundo pré, e do segundo pré com o primeiro molar. No caso, foi um erro, né, uma ectopia aí do segundo premolar que acabou trocando de lugar com esse molar. Mesma coisa aqui, ó, o lateral e o canino erupcionando na região do lateral e o lateral já lá na região do canino. Já na transmigração, é quando esse elemento foi para uma área totalmente diferente da área onde ele deveria erupcionar normalmente. Uma área totalmente diferente da sua área convencional. Sendo assim, esses elementos podem erupcionar na região de ângulo da mandíbula, na região do côndilo, na região do processo coronoide. Então, esse elemento aqui, que é o segundo premolar aqui dessa região, ele resolveu migrar para o ramo da mandíbula. Existem alguns dentes, né, que vão também para dentro do seio maxilar. Esse aqui, ó, resolveu vir para a região do processo, ó, coronoide. Então, esses elementos que migram totalmente fora da sua região, que deveriam erupcionar, né, justamente na região ou de maxila ou de mandíbula, eles estão ali na região de processo coronoide, tá? Professora, Oi, amor, diga. nesse caso... seriam as causas? Ai, desculpa. Pode falar. Pode falar. Tira para o ímpar aí. Professora, nesse Eu caso... pensava que estava escutando minha voz. Sim, diga aí. Nesse caso que o dente vai para outro lugar, vai doer? O paciente vai sentir dor ou não? Varia. Normalmente, esses elementos aqui que eu mostrei nessas radiografias, não. Foram descobertos sem querer numa radiografia de rotina. Mas, normalmente, esse paciente não sente dor, não. Ele só tem a ausência, ele sente o quê? A ausência daquele elemento. Puxa, esse meu dente não nasceu. Mas o porquê, muitas vezes, ele nem pesquisa. Aí, numa radiografia de rotina, esse dente que ele achava que não tinha nascido, né, por um motivo X, sei lá, talvez uma genesia, né, acabou aparecendo na radiografia totalmente, né, com um processo chamado transmigração. Normalmente não dói. O que pode acontecer? Esses elementos nessas áreas podem desenvolver uns cistos, dentre eles o cisto dentígero, que é um dos cistos odontogênicos, né, mais prevalentes que a gente vai ver para o próximo bimestre. Então, a gente pode ter um aumento de volume pericoronário do capuz, tá? Que é justamente protetor ali na hora da erupção, e esse capuz pode ir ganhando aumento de volume e se tornar um cisto dentígero. Fora isso, a probabilidade de não doer é enorme, ele só vai doer se tiver alguma outra lesão associada ao dente, tá? Entendi, obrigada. A outra dúvida é? Professora, eu queria saber quais são as causas disso. Da transmigração? Isso. É uma ectopia também. O folículo que estava nessa região acabou por conta de uma má formação migrando para áreas completamente diferentes. Então, totalmente desconhecido a causa. Pode ser, às vezes, até num trauma, ou esse elemento na hora da
morfodiferenciação, ou pode ser um dente um dente que deveria ser um dente supranumerário, que acabou o folículo migrando para outras áreas, mas a causa é completamente desconhecida, infelizmente. Uhum. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Alguém com alguma dúvida? Vamos seguir? Então tá. Então, quanto à supraerupção, é quando aquele elemento, né, tá além do plano oclusal. Então, vocês vão ouvir muito também o nome extrusão. Ah, esse dente está extruído. Extruído, dente extruído, extrusão e supraerupção é a mesma coisa. É quando esse elemento, né, aquele dente, não tem o dente antagonista, no caso, o 16 e o 46 ali. Se o 46 se perde, ele não tem ponto de contato do dente antagonista. Então, a probabilidade do dente 16 extruir, o que é extruir? Descer e além do plano oclusal, né, além do ponto de contato, é muito grande disso acontecer. Isso a gente chama de supraerupção. Basicamente assim, ó, a gente passa uma linha oclusal aqui, né, nessa região, e a gente vê que o dente 27 está extruído ou em supraerupção, tá? Além do plano oclusal. Mais uma vez aqui, ó, a gente passa novamente, né, a linha do plano oclusal e a gente percebe que esse dente, ó, como ele não tem o dente antagonista, ele acabou, né, extruindo, indo além do ponto de contato. Mesma coisa, qual é o nome disso aqui que a gente já viu anteriormente, quando esses dentes estão para mesial? Qual é o nome? Te acabou de ver. Mesoclinação, né? Isso, perfeito, mesoclinação. Deixa eu só ver que é uma aluna aqui. Olha, gente, é justamente sobre o trabalho. Olha, surgiu uma dúvida aqui na turma da noite e pode ser uma dúvida de vocês quanto ao trabalho. Se é para fazer um outro desenho identificando ou pode fazer naquela mesma imagem. Não quero dificultar o trabalho de vocês. Vocês já têm a imagem? Desenhe lá em cima, tá? Deixa eu só responder aqui a moça. Oi, Maria, tudo bom? Boa tarde. Não, Maria, pode fazer ali naquele desenho mesmo que eu enviei para vocês. Desenhe em cima e só coloca os nomes dos reparos anatômicos ali, tá? Sem complicação. Vamos seguir. E infra, já que supra, né, erupção, ele está além do plano oclusal, infraerupção, ele está aquém, né? Ele está abaixo desse plano oclusal. Então, se vocês ouvirem também o nome, esse dente está em infraoclusão, é justamente quando esse elemento, ó, está abaixo do plano oclusal, tá? Então, ó, esse aqui a gente passou o plano, ele é um dente descido, sim. Então, é por isso, esse é um dos motivos, né, dele estar abaixo do plano oclusal, porque ele é um dente bem menor do que o dente permanentemente aqui. Uma das causas que pode ocorrer a erupção é quando os dentes têm anquilose, que é quando não tem o espaço do ligamento periodontal, tá? Esse ligamento periodontal não existe no dente. E aí acaba que esse elemento, ele fica totalmente ligado ao osso. Como ele não tem mobilidade, né, que é quem segura o impacto do dente ali, principalmente na hora da mastigação, né, fonação, enfim, é o ligamento periodontal. Então esse dente, ele fica muito mais ligado ao osso, tá? A gente vai falar ainda durante essa aula sobre anquilose. E aí é um dos motivos do dente ficar, muitas vezes, em infraerupção. Aqui, ó, outro elemento abaixo do plano oclusal. Antes que vocês perguntem, tá? Aqui, ó, é um tratamento endodôntico, aqui tratamento endodôntico. A diferença é que esse aqui tá um pino intracanal, tá? A restauração aqui, o pino, desenvolvendo a função desses dois elementos, mas aqui a gente tem o extravasamento do material obturador, tá? Ali no periápice desse dente. Então, é o que ocorreu durante o tratamento endodôntico, tá?
Vamos seguir, agora a gente vai falar da parte de forma, tá? As anomalias de forma. A gente tem várias, eu acho que aqui é a parte teoricamente mais complicada da nossa aula de hoje, tá? Então, de acordo com o tamanho, a proporção, tamanho não, a proporção que ganha esses elementos. Então, a gente pode ter uma geminação, uma fusão, uma concrescência, um dens em dens, uns dentes que a gente chama de evaginados, ou evaginados, ou invaginados, tanto faz, tá? A gente vai ver a diferença entre eles. O dens em dens é um dente invaginado, tá? E o dente evaginado é um dente que tem uma cúspide acessória ali a mais. Dilaceração, quando a gente tem uma alteração, né, na raiz ali daquele elemento, quando ela não tem a configuração normal. Taurodontismo, raiz supranumerária, o nome já está dizendo, né, uma raiz a mais ali naquele dente. Pérolas de esmalte e hipercementose. Hipercementose a gente até falou no semestre passado. Então, quanto à geminação. Geminação é quando a gente tem duas coroas, tá? De um elemento dentário, porém ligadas a apenas uma raiz, apenas um conduto radicular. Então, normalmente eu comparo uma geminação àqueles gêmeos chipófagos, né? Que tem duas cabeças ligadas em um corpo só. Então, é basicamente o que acontece na geminação. Eu tenho um dente com duas coroas, ó, e apenas uma raiz. Então, normalmente, né, ele afeta muito mais a dentição decídua do que a dentição permanente, mas eu quero que vocês saibam que pode afetar ambas as dentições, porém não quer dizer que o dente 51 tem uma geminação. O dente sucessor a ele, que vai ser o 11, vai vir com geminação, a probabilidade é extremamente pequena disso ocorrer, tá bom? Não quer dizer que eu tenho aquele elemento na dentição decídua que ele vai ocorrer na dentição permanente. Não tem predileção nem por gênero, nem por sexo, tá? Então, isso é totalmente aleatório. E o provável motivo da geminação acontecer, muitas vezes, é por um trauma ali na região, ou um trauma na hora da formação ali daquele elemento, ou impacto severo com a região óssea. Então, esse germe dentário, né, acaba se subdividindo, então ele fica com duas coroas, e ele se divide, vamos dizer assim, só pela metade, porque ele consegue dividir só a coroa, mas a região radicular ele não consegue dividir. É como se ele perdesse força aí nessa região. Então ele fica com apenas uma raiz, campo par e canal radicular únicos, tá? Então basicamente assim, ó, eu tenho duas coroas, ó, uma, duas. Aqui eu tenho até duas câmaras pulpares, né, no início aqui, mas apenas um conduto radicular, apenas uma raiz ali naquele elemento. Aqui eram dois, era um, né, pré-molar, que tem duas coroas. Aqui, ó, na dentição decídua, vocês percebem que na dentição permanente já não vem alterado, tá? Tenho uma geminação só na dentição decídua, onde eu tenho, ó, uma, tá vendo aqui, uma coroa aqui nessa região, outra coroa aqui nessa região e apenas um conduto radicular. Professor, eu não vejo só um conduto radicular, é porque ele já está, né, sendo reabsorvido pelo dente permanente sucessor a ele, tá? Mas eu garanto que aqui só tem uma única raiz. Aqui, ó, eu tenho uma única raiz e duas coroas, ó, uma, duas, tá? E aí uma raiz única, então tem uma geminação. E como desgraça pouca é bobagem, qual é o nome desse dente aqui, ó, pessoal? A gente falou aula passada. Alguém lembra?
Ainda não? É um supranumerário, professora? Perfeito, isso mesmo, ó. É um dente supranumerário, mas, professora, eu vejo tanto dente em cima, tanto dente embaixo. Sim, mas aqui é o central, aqui é o lateral, tá? Aqui é o outro central, aqui o outro lateral. Aqui são os dentes descidos. E a gente teve um dente supranumerário. Esse dente supranumerário, só sendo mais específico, tá? Que é aquele dente supranumerário que fica na linha média, né, na linha sagital mediana, a gente chama de mesiodens, tá? É um tipo de dente supranumerário, é o mais específico. Toda vez que eu disser, aquele paciente tem um dente supranumerário, aí você vai perguntar onde, né? É a primeira coisa que você pergunta. Mas toda vez que eu disser, nossa, aquele paciente tem um mesiodens, então você já sabe que aquele elemento tá na linha sagital mediana. Então, ou ele está entre o 11 e o 21, ou ele está entre o 31 e o 41. Mas a probabilidade dele ser superior é mais de 90%, tá? Então, quando ele fala mesiodente, você já, basicamente, já mata a charada ali de onde está esse dente supranumerário. Parabéns para quem respondeu, viu? Então, novamente, aqui, geminação, ó, 2 coroas, uma aqui, opa, uma aqui, outra aqui, ó. E aí eu tenho um único canal radicular, uma única raiz. Professora, e se eu extrair uma coroa dessa, vem tudo, tá? Só lembrando você que vem todo esse elemento, porque ele tem uma raiz só. Aqui, ó, um bebezinho, né? Então a gente vê uma, ó, 2 coroas. Mais uma vez, ó, aqui na região de molares. Então vocês estão vendo que afeta ambas as dentições, né? Mas com um pouquinho mais de prevalência na dentição decídua do que na dentição permanente. Bem melhor, né, pessoal? Já na fusão, o que é que a gente vai ter? Esses dentes, eles têm condutos radiculares, tá? Totalmente independentes um do outro, tá? As coroas também, porém, eles estão ligados. Eles podem estar ligados ou pelo esmalte, tá? Na região de coroa só, ou eles podem estar ligados na região radicular, tá? Na região de dentina. Então, o que que acontece? Dependendo por onde ele está ligado, a gente pode dividir esses dentes. Se esse dente está com uma fusão só na região da coroa, professor, o que é que eu faço? Não, pode fazer uma restauração, já um desgaste, tá? Pega uma broquinha, deixa o ponto de contato e separa esses 2 elementos. Porém, se eles estiverem ligados na região radicular e não estiver ligado na região coronária, fiquem tranquilos que esteticamente não vai influenciar. Mas a gente precisa saber que isso está ocorrendo pelo fato que, se eu precisar extrair um dos 2 elementos, como eles vão estar ligados na região radicular, vai vir os 2. Então, a gente precisa cuidar bastante desses dentes para que eles não sejam perdidos, porque nesse caso aqui, perde 2 e 1, tá bom? Então, um dos motivos, né, de ocorrer aí a fusão pode ser um trauma aí nessa região, ou pode ser por hereditariedade. O pai tinha dentes fusionados, ou a mãe tinha dentes fusionados. Então, a probabilidade desse filho ter é em torno de 50%, tá? Ou pode ser uma causa desconhecida. O mais comum é você, na hora da contagem, perceber como se tivesse um dente a menos. Como assim? Como esses 2 estão juntos, na contagem você conta como se fosse um dente só. E acaba que fica faltando um dente. Aí você conta de novo, nossa, está acontecendo alguma coisa. O que foi que aconteceu? Fusionou esses 2 elementos aqui. No caso aqui, o 61 com o 62. Então, mas, professora, dá para dividir? Dá. A parte funcional, tá? Estética, pode passar uma broca, só tem que ver onde está essa câmara pulpar, tá? Para a gente não extravasar essa polpa e precisar tratar endodonticamente esses elementos, mas faz uma radiografia dessa região e consegue separar, sim, dependendo onde tiver a inervação desse dente.
Então, normalmente, né, tem um número reduzido de dentes, como eu falei anteriormente, né, porque você conta como se fosse só um e são 2 dentes. As coroas estão bem maiores, né, que o normal, então as coroas são mais largas. E a gente chama de bífidas quando ela tem uma simples separação, ó, entre elas, tá? E é mais comum na dentição anterior e, graças a Deus, também mais comum na dentição decídua do que na dentição permanente. Mas pode ocorrer em ambas as dentições, tá? Então, o que é que a gente vê radiograficamente? Um dente com uma coroa bem ampla, né? Com um formato totalmente incomum, por isso que é uma anomalia. Mas lembrando que a câmara pulpar e o conduto radicular dele está completamente distinto, completamente separados um do outro dente. Então, eles estão ligados, né? Apenas ou a coroa ou a região radicular. Nesse caso aqui tá os dois, tá? Coroa e uma parte da raiz desse elemento completamente ligado. Então, a gente precisa ter cuidado, ó, porque a gente tem, né, cárie aqui nessa região, por mais que eles estejam distintos, na hora de separar tem que ter bastante cuidado. Então, quem consegue separar quando tá só as duas coroas. Quando tá na região radicular, não tem muito o que fazer. Vem os dois elementos juntos, ó, igual nessa extração. Aqui a gente tem, ó, o central e o lateral. E para piorar, como desgraça pouca é bobagem, ele tem nos dois lados, ó, dois mentex, ó. Então, ele tem aqui é o 12, aqui o 11, o 21 e aqui o 22. Então, eles apresentaram fusão e a gente percebe pelos dois condutos radiculares, ó, distintos, mas a coroa, ó, unidas aí. Tem uma leve tentativa, né, que a gente vê de separação, mas não conseguiram, né, se separar esses elementos. Aqui, ó, mais uma vez, duas coroas juntas e dois condutos radiculares, as coroas juntas, né, condutos radiculares distintos. E a concrescência, esses dentes estão unidos apenas pela região radicular, apenas pelo cemento. A concrescência, normalmente, ela vai acontecer em dentes mais posteriores, normalmente ali o segundo e o terceiro molar não tendo espaço para erupcionar, e acaba que numa tentativa ou por conta de algum processo inflamatório ali naquela região, ele acabou se juntando com a raiz do dente que está mais próximo a ele. Qual o motivo, né, principal, a etiologia ali para isso acontecer? Pode ser um trauma, pode ser ele tentando, né, erupcionar e não conseguindo, uma infecção, um processo inflamatório local ou um aumento de produção de cemento, que é o que a gente chama de hipercementose, tá? Ali naquela região, algo anômalo que a gente não estava esperando. Então, normalmente na radiografia, ela é extremamente sugestiva, aquela imagem. Então, a gente vê um íntimo contato entre os dentes. A gente só vai fechar esse diagnóstico, tá? Principalmente quanto à concrescência numa tomografia, que a gente tem certeza que eles estão intimamente ligados. Então, poxa, professora, eu preciso extrair esse dente. Será que eles estão muito próximos? Eu não tenho certeza, ou estão sobrepostos ali naquela região. Melhor avaliar pedindo uma tomografia computadorizada, tá? Lembrando, a imagem radiográfica, né, ela é apenas sugestiva. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um microdente, era um dente supranumerário, esse microdente aqui, tá? Ele tentando erupcionar, não conseguiu, também nem ia conseguir, né? Totalmente fora ali do padrão dele de erupção. Então, ele está transverso, basicamente. E aí, acabou que a raiz dele se juntou com a raiz do segundo molar ali naquela região. Então, a união pela região radicular, pelo cemento desses dois elementos, a gente chama de concrescência. Mais uma vez aqui, ó, os dois dentes ligados, a gente vê que esse paciente já provavelmente foi por um processo inflamatório, a gente vê uma cárie muito grande aqui, ó, nesse elemento. Isso aqui é a coroa do elemento, tá, pessoal? A gente vê uma falta de higiene, olha a quantidade de cálculos aqui aderida à parede desses dentes. Então, por conta, provavelmente, de um processo inflamatório local, acabou ocorrendo a concrescência, a união desses dois elementos aí na região radicular.
Novamente, aqui, ó, esse dente tentando erupcionar, acabou na hora da sua formação, né, tendo contato com a raiz do dente vizinho ali naquela região e acabou se juntando ambos os dois. Deu para entender, pessoal? Fusão, geminação e concrescência? Sim. Então, vou seguir. Essa, para mim, foi a parte, eu acho que mais difícil aí da aula até agora. Quanto aos dens em dens, que a gente chama de dentes invaginados, tá? Ou invaginados, vocês vão ver também em alguns livros. Mediante a aula de anomalia, tá, pessoal? Quem quiser estudar, eu acho que o Neville é o livro mais apropriado para vocês verem essas anomalias, tá? Então, o que acontece nesses dens em dens, que a gente chama o dens em dentes? É uma variação de desenvolvimento que vai ser uma invaginação do cíngulo, a parte do cíngulo que deveria estar mais exteriormente, voltado para a região lingual ali daquele elemento, ele acaba adentrando, tá? Indo para dentro do elemento dentário em direção à polpa ali daquele dente, tá? Então é como se eu tivesse um túbulo dentinário a mais, em vez dele evaginar, ele invaginou. Ele foi para dentro ali daquele elemento, tá? Basicamente, isso aqui, ó. Aqui está a região de cíngulo, tá? Então, ele não fechou essa região de cíngulo e acabou que ele formou um túbulo dentinário para dentro do dente. Ele invaginou, ao invés de evaginar e fechar essa região aqui. Então, ele criou um túbulo, um cíngulo, né, ali naquela região mais proeminente, e um túbulo dentinário a mais nessa região. Então, formando uma fossa muito mais ampla e muito mais profunda aí nessa área. O dente que apresenta o maior número de dens em dens é justamente o lateral. Então, eu acredito que o lateral seja pelo menos 90% dos dens em dens que a gente tem dentro da cavidade oral, tá? Então, lembrando que o lateral ele pode ser um dente conoide, né? Apresentar uma microdontia, e também pode ter, dentre elas, uma outra anomalia, né? Que é o dens em dens. Então, a gente tem 3 tipos de dens em dens, tá, pessoal? Então, o que é o dens em dens? É justamente aqui a região de cíngulo, tá? Em vez dele fechar toda essa região, não. O que foi que aconteceu? Ele invaginou, ele formou um túbulo dentinário para dentro do elemento dentário. Deu para entender agora na radiografia? Em vez dessa projeção vir para fora, tá? Para dentro da cavidade oral, não. Ela foi para dentro do dente. Então, normalmente com esse formato, né? Boleado, vamos dizer assim, um formato que a gente chama até de pera, aí nessa região, com fundo mais voltado, né, para a região de cíngulo. Um túbulo de esmalte a mais que a gente vai ter. Lembrando que o dens e dens eles têm 3 tipos de classificação: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, o tipo 1 é mais fácil da gente cuidar. Então, a gente teve uma invaginação naquele elemento, só que ele está só na região de coroa ali daquele dente. Então, o que é que eu faço? Foi detectado que esse dente é um dens em dens, que ele é do tipo 1, tá? Que ele está só limitado à coroa. Eu preciso avaliar, porque o que é que acontece? Como é uma área muito fechadinha, muito propícia, principalmente que está pela região lingual, não, palatina. E aí é muito propícia para as bactérias adentrarem aqui nessa região. Qual é o grande problema do dens em dens? Ele é um túbulo que vai para dentro do dente, que é super difícil da gente conseguir ter uma escovação adequada. Então, é uma porta de entrada muito fácil para cárie. Então, se eu observei que tem esse túbulo dentinário a mais, não tem cárie, está rígido, se ele for do tipo 1, eu só selo esse tubo, tá? Eu só fecho aqui ou com selante ou com uma restauração nessa região, tá? Para que não tenha comunicação entre essa área interna com a área externa. Deu para entender? Sim, professora. Uhum.
Já no tipo 2, essa invaginação, ela vai se tornando cada vez mais profunda, tá? Indo mais para dentro do dente. Então, ela é uma invaginação, ó, um dens do tipo 2, que ele vai até a junção cemento-esmalte, que é onde termina a região de coroa e começa a região radicular. Qual é o grande problema do tipo 2? Como ele já está muito próximo à câmara pulpar, então se eu tiver uma cárie aqui, a probabilidade dela já ir para o conduto radicular é enorme. Então, muitas vezes, o dens, quando ele é do tipo 2, ele só é descoberto porque esse paciente começa a ter uma lesão periapical aí nesse elemento. Aí vai procurar, puxa, não tem uma cárie, a coroa está rígida, bonitinho. Mas é porque a cárie acabou, né, entrando por uma porta de entrada, por essa comunicação, a bactéria que tinha comunicação do meio externo com o meio interno, e rápido, né, caiu onde não deveria, que foi na região de condutos radiculares. E aí, já que é uma área, né, que não tem bactérias, só tem sangue, fluxo sanguíneo, rápido ele vai causar uma lesão periapical aí nesse elemento, tá? Já no tipo 3, esse túbulo invaginou demais. Olha o que ele fez dentro desse dente, ó. Então, ele precisa ser avaliado. Então, a probabilidade, quando ele é do tipo 3, de ter uma lesão periapical é enorme, porque muitas vezes ele não consegue nem fechar o periápice ali daquele dente. Então, a probabilidade desse paciente muito jovem ter uma lesão periapical se torna maior quando a gente tem uma anomalia chamada dens ali naquele dente. Professor, e como é que trata endodonticamente esse dens do tipo 3? Pois é, nem o endodontista mais famoso do mundo acha isso fácil. Então, ó, teria que ter uma lima aqui para essa região, uma lima para esse outro conduto aqui, uma lima para a gente fechar esse outro túbulo. Então, é realmente extremamente complexo e complicado. Acaba que, como muitas vezes essa lesão periapical acaba progredindo cada vez mais, ou faz tratamento endodôntico, fica indo e voltando, não consegue cessar por conta dessa anatomia, né? Muitas vezes esse dente acaba sendo extraído por conta ou de uma reabsorção radicular externa, ou porque o paciente não aguenta mais, né, ter lesões periapicais sucessivas aí nesse dente. E às vezes colocando até em prova, né, a confiança dele ali com o cirurgião dentista, porque realmente é um caso extremamente complicado. Então, qual é o grande problema do dens? Justamente o que eu falei, né, uma pulpite, por conta de uma cárie ali naquela região, né, que vai causar pulpite, é quando a gente tem dor, tá, inflamação na polpa. Logo em seguida, lembrando da nossa aula de periapicopatias, tem a necrose pulpar, né, a polpa morre, e aí o paciente não sente mais dor nessa fase, mas vai causar uma lesão periapical ali no periápice, podendo ser ela ou um abscesso, né, dependendo do tipo de bactéria, ou um abscesso ou um granuloma, que posteriormente vai se tornar um cisto periapical. Mas, generalizando, né, uma lesão periapical, seja ela um abscesso, um granuloma ou um cisto. Então, o que é que a gente precisa fazer? Quanto mais precoce for diagnosticado um dens, mais fácil o tratamento. Se não tiver bactérias ali naquela região, tiver rígido, bonitinho, um selante resolve e fecha essa comunicação. Caso, né, já tenha contato no meio externo, já teve uma necrose pulpar ou está muito próximo ali à região de polpa, a gente precisa fazer um tratamento endodôntico ali daquele elemento. Então, aqui, esse aqui é do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3, pessoal? Tipo 3. Tipo 3. Aqui eu também tenho outro, né? Ó, esse aqui é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Tipo 2. Tipo 2, perfeito, viu, gente? Estou muito feliz com vocês, tá? Aqui a gente teve um tratamento, tá, endodôntico que não foi muito bem realizado. Posteriormente, a gente veio que tinha uma lesão periapical, foi feita a obturação correta, a regressão da lesão periapical, mas a gente sabe que aqui a gente já consegue perceber que tem reabsorção radicular externa,
Infelizmente, da feita que tem reabsorção radicular externa, a gente consegue só estabilizá-la, né? Parar. Mas, infelizmente, a raiz não vai ser, né? Como era anteriormente. Aqui, graças a Deus, depois desse tratamento endodôntico nesse dens in dens, a gente conseguiu devolver a função do dente, né? E cessar a lesão periapical. Então, seguindo, né? Uma outra anomalia, então, a gente tem os dentes invaginados, que são os dens in dens, e a gente tem a cúspide em garra, que são os dentes evaginados. Então, o que que acontece? É uma cúspide que a gente vai ter, que é uma projeção anômala ali da região de cíngulo, que também afeta muito mais as regiões de incisivos, tá? Pode ser o lateral ou central. Em vez desse túbulo ele ir para dentro, igual foi no dens in dens, não. Ele veio para fora. Então, ele pode ter uma projeção ali da polpa ou não. Ele pode ser feito ou de esmalte, ou só de esmalte, ou de esmalte e dentina. Então, ó, essa cúspide em garra, ó, essa projeção a mais, né, ou de esmalte ou de dentina aí nessa região. Então, normalmente na região posterior, na região de cíngulo, tá? Então, vai ser na região lingual ou palatina ali daqueles elementos. Professor, o que é que eu faço como tratamento? Pois é, eu posso com uma simples broca, tá afetando aí a oclusão desse paciente e tal. Eu posso vir com a broca e desgastar, tá bom? E voltar esse dente à função similar a esse aqui. O que a gente precisa só ver e ter certeza se não tem nenhuma prolongação da extensão pulpar aqui nessa região. Porque se tiver algum prolongamento da polpa, na hora que eu estiver desgastando, vai expor a polpa e eu vou precisar fazer o tratamento endodôntico desse dente. Mas, se eu fizer a radiografia e observar que ele é feito só de esmalte e dentina, não tem prolongamento da polpa, o simples desgaste já resolve. Ele é bem pouco frequente, tá, pessoal? Eu já tenho, sei lá, só de radiologia, deixa eu calcular aqui, não, 20 anos não, mas 15 já tem. E eu, Manoel, não, 15 não, mas quase. Deve ter uns 15, vai. E eu vi só uma vez um dente com cúspide em garra, então não é muito prevalente, tá? A frequência é pequena. Então, se vocês acharem aí, ó, esse aqui a gente vê que não tem nenhum tipo de prolongamento, então pode ser, né, facilmente desgastado ali naquela região. Às vezes o paciente tem e nem sabe que tem, né? Vai ser um achado muitas vezes ou radiográfico ou exame clínico ali na hora de avaliar o paciente. Aqui, ó, falta de uma, eu tenho duas, ó, cúspide em garra. Aqui, ó, nos centrais, uma, duas. Aqui, além de eu ter as duas cúspides em garra, eu sei que tá borrado, tá distorcido aqui nessa região, mas aqui eu tenho um dens in dens, tá, pessoal, ó, do tipo 3, ó, totalmente anômalo, ó. Infelizmente, o tipo 3, muitas vezes a gente não consegue manter ele dentro da cavidade oral por muito tempo. Aqui, ó, mais uma vez, uma cúspide em garra. Aqui, radiograficamente, ela. Oi. O que é que tem? Era comigo? Será? Oi, eu não tô ouvindo direito. Alguém traduz aí? Vou seguir, hein? Então, aqui, mais uma cúspide em garra, ó. E quanto à dilaceração, o que é a dilaceração? Então, é quando a gente tem uma angulação, uma curvatura muito acentuada naquela raiz, em qualquer região do terço radicular, tá? Então, normalmente, acontece mais da região do terço médio à região do terço apical aí desse elemento. Então, professora, esse meu dente tem uma dilaceração, e agora eu extraio ele? Não, calma, ele é um dente normal dentro da cavidade oral. A dilaceração ela só vai ser diagnosticada mediante uma radiografia. Professor, então, o que é que eu devo fazer? Ela precisa ser diagnosticada, por quê?
você pode precisar fazer um tratamento endodôntico ou extrair aquele elemento. Então, é um dos grandes empecilhos aí na hora de fazer um tratamento endodôntico, né? E na hora da exodontia, a gente vai ter complicações maiores se esse paciente tiver uma dilaceração radicular, tá bom? Mas é um dente normal dentro da cavidade oral. Então, sempre que eu tiver, ó, essa curvatura muito acentuada, né, nas raízes desses elementos. Aqui, novamente, ó, mais uma vez aqui. Só lembrando que o lateral, né, que é um dos dentes, lembrando de anatomia dental, o lateral, ele tem realmente no ápice, né, uma leve dilaceração. É normal, é característica desse dente, tá? Mas os demais elementos, não. Então, olha aqui, esse aqui, ó, dilaceração numa e na outra raiz. Aqui, ó, numa e outra raiz. Então, dente normal ali, dentro da cavidade oral, só que na hora de extração, ó, ou na hora de fazer tratamento endodôntico, ninguém quer, porque o trabalho é muito grande, ó. Probabilidade de deixar um fragmento radicular também, ou de não conseguir obturar até o periápice, é enorme, por conta justamente das dilacerações, ó. Taurodontismo é justamente quando a gente tem um aumento na região do corpo, tá? E da câmara pulpar desse dente. Porém, gente, ele é um dente com tamanho normal, tá? A gente tem a sensação, ao olhar numa radiografia, que ele é maior de tamanho. Por isso deram o nome de taurodontismo, como se fosse dentes de búfalos, dentes de touro, tá? E aí, o que que acontece? Esses dentes, eles acabam tendo um deslocamento mais apical, mais para a região radicular do assoalho pulpar. Então, ele fica com uma polpa, uma câmara pulpar extremamente larga ali, dentro do dente. E acaba ficando com umas raízes muito estreitas, muito curtas. Então, é por isso que a gente tem a sensação que esse elemento é bem maior do que o normal. Os dentes mais envolvidos são os molares, pode afetar ambas as dentições, tanto decíduas quanto permanentes. A natureza hereditária não é esclarecida, mas a gente vê uma força muito grande frente à hereditariedade. Não é algo incomum da gente ver, tá? A gente acaba vendo bastante, principalmente em pacientes jovens, tá? Então, esses dentes, radiograficamente, eles apresentam esse formato, ó, basicamente retangular. A câmara pulpar dele se torna bem ampla e as raízes desses dentes, ó, são bem curtinhas aqui nessa região. Por quê? Porque a câmara pulpar pegou basicamente quase todo o tamanho ali daquele dente, tá? E aí a área de bifurcação, elas ficam muito próximas e a gente acaba tendo uma raiz, ó, muito curta desse elemento. A região de assoalho, ó, é muito pequena. Por quê? Porque eu tenho uma câmara pulpar muito grande dentro desse dente. Lembrando que esse dente tem um tamanho de um dente normal, só que as raízes deles ficam muito curta, porque a câmara pulpar ocupou uma boa parte ali da região do dente. O que é que a gente precisa ter cuidado? Com cáries nesses elementos, porque como a câmara pulpar dele é muito grande, acaba que a cárie ela não precisa ser muito extensa para já chegar na região de câmara pulpar. E o tratamento endodôntico desse dente é extremamente complexo por conta do tamanho da câmara pulpar dele. Novamente, aqui ó, eu tenho tanto na dentição permanente, ó, o aumento de volume dessa câmara pulpar, ó, e na dentição descido, ó, no mesmo paciente, em ambas as dentições. Aqui, ó, a gente não tem, pessoal, a sensação que esse dente é bem maior de tamanho do que o normal, mas não é não, tá? O tamanho dele aqui, ele ainda está em formação, tá? A gente vê, ó, bem retangular, né, a anatomia desse dente, uma câmara pulpar extremamente ampla e uma raiz extremamente curta, né, aí nessa região de bifurcação. Novamente, aqui, ó, em ambas as dentições, raízes bem curtinhas e a câmara pulpar extremamente ampla, ó, nesses elementos. Mais uma vez aqui, ó.
Aqui, olha o tamanho da câmara pulpar, pessoal. E olha que a restauração está grande. Mesmo assim, a gente teve recidiva dessa cárie e já tem até lesão periapical nesse elemento. Fácil de diagnosticar o taurodontismo, pessoal? Sim. Então, vamos seguir. Quanto à raiz supranumerária, então, o próprio nome já está falando, né? É quando eu tenho uma raiz a mais ali naquele elemento dental. Então, posso ter uma raiz a mais, 2, 3, tá? Normalmente, o mais comum é ter apenas uma raiz supranumerária ali naquela região. Só lembrando que para a gente diagnosticar uma raiz supranumerária, eu tenho que saber a anatomia dental de cada região. Tipo assim, eu tenho que saber que os dentes anteriores, incisivos e caninos, eles só têm uma raiz. Eu tenho que saber que o molar inferior, ele tem 2 raízes. Eu tenho que saber que o molar superior, ele tem 3 raízes. Por que eu estou falando isso? Porque se eu pegar o molar superior e ver com 3 raízes, é anatomia comum. Agora, se eu ver 3 raízes no inferior, não é comum. Tem ali uma raiz supranumerária, tá bom? Então, para a gente saber o que é anomalia, né, o que está fora do padrão de normalidade, eu preciso saber e entender bastante o padrão normal ali de cada elemento, tá? Eu bato sempre nessa tecla. Então, normalmente, né, vai ser diagnosticado numa radiografia, porque fica na região radicular, é extremamente comum, pode afetar qualquer tipo de dentição e qualquer dente, tá? Porque ele precisa ser diagnosticado ou por conta da exodontia ou por conta de tratamentos endodônticos ali naquele elemento. Então, aqui, ó, a gente vê uma raiz a mais, ó, uma raiz supranumerária. Mais uma vez aqui numa outra configuração, é o mesmo dente, tá? Aqui, ó, lembrando que os pré-molares inferiores, eles têm apenas uma raiz, e aqui, e aqui nesse elemento eu tenho 2, ó, 2 raízes. Aqui também, ó, 2 raízes. Molar inferior, a gente tem 2 raízes só. Nesse elemento aqui eu tenho 1, 2, 3, tá? Então eu tenho uma raiz supranumerária. Mais uma vez aqui, ó, eu tenho uma raiz aqui. Tenho outra raiz aqui. E tenho uma raiz na mesial. Aqui também, ó, tenho uma raiz aqui. Uma raiz aqui. E uma raiz na mesial, bem semelhante a esse outro elemento. Aqui, ó, tem 2 raízes também. É um dente anterior, 2 raízes. E aqui é um canino também com 2 raízes. Quanto à pérola, gente, o que está acontecendo com esse meu computador? Quanto a pérolas de esmalte, só vou lembrar que é o nome só que é pérola, tá? Não vale R$1 a mais. Então, não vão lá extrair esse dente só porque você diagnosticou uma pérola de esmalte, tá? É apenas esmalte, como o próprio nome está dizendo. Então, é uma ilhota de esmalte que a gente vai ter, bem boleada, bem esférica, né? Com aparência esférica, justamente na junção amelo-dentinária, ali no início da raiz ali daqueles dentes, normalmente na região de Furca, e é muito mais comum nos molares, principalmente nos molares superiores, tá, pessoal? Onde a gente tem 3 raízes. Então, é esse prolongamento, né, nessa junção amelo-sementária, bem boleado, bem circunscrito, que aumenta. Por incrível que pareça, a gente tem esmalte, né, só na região de coroa, não é para ter na região radicular, mas por algum motivo teve este prolongamento que se tornou-se boleado de esmalte, né, na região de cemento, aqui na região radicular. Aqui, por falta de um, né, tem 2 pérolas de esmalte, ó, 1, 2. Mais uma vez aqui, ó, outra pérola de esmalte. Aqui, ó. Mais uma vez. E quanto à hipercementose, a gente já falou semestre passado, né? É um aumento de volume ali exacerbado de cemento
na região radicular. Então, por algum motivo, dentre eles, ou um dente em infraoclusão, ou um trauma oclusal, ou algumas anomalias ou síndromes, dentre elas a doença de Page, o gigantismo pituitário, ou a febre reumatoide, ou a deficiência e carência de vitamina A, podem fazer com que ocorra a hipercimentose aí nesse elemento. Professora, pelo amor de Deus, o que é que acontece? Eu extraio esse dente? Não, só se for necessário por outro motivo. Mas a gente vai ter, né, um empecilho a mais nessa extração, porque essas raízes vão ser muito mais espessas, né, maiores, com um aumento de volume ali naquela região, se tornando muito mais difícil a extração. Porém, precisamos lembrar que esses dentes dentro da cavidade oral são dentes vitais normal, apresentam lâmina dura ao redor, vão apresentar espaço do ligamento periodontal totalmente preservados ao redor da raiz. O que é fora do padrão, o que é da anomalia, da característica da hipercimentose, é o aumento de volume ali na região radicular, o aumento de cemento aí nessa região. Então, aqui, ó, bem maior, né, de tamanho, ó. Esse, então, bem maior, ó, hipercimentose. Mais uma vez aqui, ó. Nesse dente também. E para terminar, a gente vai falar de anomalia de erupção, onde a gente vai ter a dentição pré-decídua, a erupção retardada, a dentição pós-permanente. Vamos falar um pouquinho de dente incluso e de anquilose. Então, a dentição pré-decídua não é que existe uma dentição antes da dentição decídua. É que é uma condição extremamente rara, mas alguns bebês já nascem com dente. Ai, professora, a minha vizinha disse que o bebê dela nasceu com dente, ela é uma mentirosa. Não, gente, é porque pode ter sim, né, aquele prolongamento, ele é sem raiz, ele é extremamente pequenininho, a gente chama de dentes natais ou dentes neonatais, tá? E ele é facilmente removido porque ele é só um pinguinho de esmalte, ó, ele não tem raiz, tá? Ele foi apenas uma má formação, então esse bebê, qual é o problema? Por que a gente tem que tirar? Porque vai atrapalhar na amamentação. Então, precisa ser extraído aí esse elemento. Então, lembrando que o paciente vai sentir só um pouquinho de dor, tá? Mas que é bem pequena a inserção desses dentes neonatais, tá? Já na erupção retardada, o que é que acontece? Ele tem um atraso ali na cronologia de erupção desses dentes. Então, esses dentes demoram mais a erupcionar por N motivos. Um deles pode ser o fator hereditário, ali o pai demorou a ter os dentes nascerem, ou realmente ter um tumor, ou ter uma lesão ali que esteja impedindo, um cisto ali naquela região, ou ter um dente supranumerário, enfim, algo, né, impedindo essa erupção. Mas não é algo muito comum da gente ver, pode acontecer, né, em ambas as dentições, ou na dentição decídua ou na dentição permanente. Normalmente a mãe ou o pai que detecta isso, né, já chega preocupado, porque o filho do vizinho já tem os centrais e meu filho não tem. O que é que aconteceu? E a gente precisa pesquisar o que é que está ocorrendo ali naquela região. Então, pode ser também, ó, por perda de espaço ali naquela área, ou como eu falei, né, dentes supranumerários, retenção da dentição decídua, algumas condições patológicas, ou uma posição, né, anormal da cripta óssea daquele dente que vai nascer. Dentre eles, outras causas sistêmicas, né, doenças metabólicas, distúrbios endócrinos, condições hereditárias, ou pacientes com síndrome de Down também vão apresentar um atraso aí nessa erupção. Pessoal, lembrando que a gente tem, dentre as condições hereditárias, a fibromatose gengival. O que é que acontece? Esse paciente tem a gengiva muito consistente, muito dura, muito fibrosa. Então, realmente, para esse dente erupcionar, ele vai levar mais tempo, ele vai precisar de mais força eruptiva para quebrar essa barreira de tecido mole, tá? E lembrando que doenças metabólicas, faltas e carências de vitaminas que a gente tem ali, vai influenciar não só, né, na erupção dentária,
mas em todo o sistema ali digestivo, enfim, em toda a carência do paciente, altura. E a dentição pós-permanente, pessoal, não quer dizer, puxa, então eu posso perder todos os meus dentes permanentes, que eu tenho uma dentição pós-permanente. Não, é uma anomalia extremamente rara. O que normalmente acontece? Eu tinha um dente incluso, ou um dente supranumerário ali naquela região, e aí o paciente vai perdendo dente. Perde um, perde dois, perde três, blá, blá, e perde os 32, ou no caso, os 31. E a gente sabe que a lei do uso e desuso, esse rebordo acaba reabsorvendo, processo fisiológico normal e natural. E aí, de uma hora para outra, aquela prótese total ali daquele paciente começa a bambear. Ele vem dizendo, nossa, mas essa minha prótese estava tão adaptadinha e agora não está mais. O que é que pode estar ocorrendo ali? Um elemento que provavelmente estava incluso, impactado ali naquela área, por conta que o rebordo alveolar começou a reabsorver, ele pode, consequentemente, erupcionar. Nessa condição que a gente chama de dentição pós-permanente, tá? Então, um dente supranumerário, um dente estava incluso ali naquela área, acabou aparecendo, né, por um motivo fisiológico. Posso seguir? Tá dando para entender? Sim, prof. Tá. Vamos falar um pouquinho de dente, tá terminando, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de dentes semi-inclusos e dentes inclusos. Então, eu só posso detectar aquele elemento, que se ele está incluso ou semi-incluso, toda vez que ele já tiver com o ápice fechado, tá? Então, se ele tiver com o ápice aberto, sempre eu vou dizer que ele está em formação. Fechou o periápice, e aí ele está parcialmente erupcionado, eu vou dizer que esse dente está semi-incluso. Os dentes mais afetados são aqueles que têm menos espaço para erupcionar ou que erupcionam depois, né? Que vão ser os terceiros molares, os mais afetados, seguido pelos caninos superiores e depois pelos dentes supranumerários. Quando os dentes estão inclusos, quando ele não quebrou a barreira óssea, quando ele está todo dentro do osso. Assim como o dente semi-incluso, eu só vou diagnosticá-lo depois que ele tiver com o ápice totalmente fechado, quando já terminar toda a sua erupção. Os mesmos dentes que são afetados pelos dentes semi-inclusos são pelos dentes inclusos. Então, qual é a complicação, né, dos dentes inclusos? Porque eles precisam ser diagnosticados. Por conta, né, que eles podem causar reabsorções radiculares em dentes vizinhos ali daquela região, podem ter cárie, né, pode causar cárie nesses dentes adjacentes, podem ter cistos associados a ele. Então, tudo isso vai ocasionar, né, todo um transtorno ali para aquele paciente. Então, toda vez que eu tiver um dente incluso, se bem indicado, é feita ou a remoção cirúrgica, né, ali daquele elemento. Caso seja um canino ali daquela região, eu preciso muito daquele dente, a gente faz um processo chamado tracionamento, quem faz é o ortodontista, que ele traz esse dente para a posição normal, ou a remoção ali daquela barreira de erupção, de algo que esteja, né, ou que estava impactando esse dente, e traciona ele, ou se ele ainda tiver com o ápice aberto, esperar ele ter força eruptiva para poder erupcionar. Então, qual é a diferença do dente retido para o dente impactado? Retido, toda vez que ele perdeu a força eruptiva, não tinha nada causando aquela impacção, não tinha um dente, não tinha uma barreira mecânica. Ele apenas perdeu força eruptiva e fechou o periápice, ele ficou bonitinho parado ali naquela região. Quando ele está impactado, ou quando eu tenho uma barreira mecânica impedindo ele de erupcionar, seja um dente, seja um tumor, seja uma lesão periapical ali naquela região, enfim, qualquer tipo de barreira que esteja atrapalhando ele de erupcionar corretamente. Então, existem alguns fatores associados, né, que podem causar essa impacção, ou uma falta de espaço que esteja causando um apinhamento dentário, ou desenvolvimento maxilofacial desse paciente que foi insuficiente, a maxila dele ficou muito atrésica, muito pequena, ou a mandíbula, para o tamanho daqueles dentes, né, naquela região e não conseguiu erupcionar todos os elementos, barreira física ali naquela região, dentes supranumerários, ou algum trauma que porventura ele possa ter sofrido,
ou alguma alterações sistêmicas, ou alguma doença, ou alguma síndrome associada. E esses dentes retidos ou impactados, tá? Eles podem ter nomenclaturas. Então, a gente falou de mesio-inclinação, né? Disto-inclinação anteriormente. Agora, toda vez que ele tiver retido ou impactado, a gente muda essa nomenclatura, tá? Vai para mesio-angular. Então, angular é quando esse dente está retido ou impactado, tá? E com posição paramesial. Disto-angular, quando ele está impactado para a região distal, ele pode estar na posição vertical, na posição horizontal, transverso ou invertido. Então, essas nomenclaturas a gente vai usar ali para o dente incluso ou para o dente semi-incluso. Então, aqui a gente tem um elemento, né? Esse elemento aqui já está com o ápice fechado, ele está semi-incluso ou ele está incluso? Ele já quebrou a barreira óssea aqui, pessoal? O que é que vocês acham? Ele já quebrou a barreira óssea. Já, né? Então, ele está semi-incluso, tá? Ele está retido ou ele está impactado? Impactado. Está impactado. E a posição dele é uma posição que a gente chama de vertical, ó. Ele está verticalmente ali a região do rebordo. Já aqui, ó, eu tenho dois elementos, tá? Esse aqui eu não vou considerar, tenho esses dois. Então, eles estão inclusos ou semi-inclusos? Um está incluso e o outro é semi-incluso. É. Mas eles não estão, ó, com a coroa já passando, ó, a cripta óssea aqui, ó, tá? Todos os dois estão semi-inclusos, tá? Já quebrou a barreira óssea aqui, tá? Por mais que eles não estejam dentro da cavidade oral por conta do tecido mole que está em cima. Estão retidos ou estão impactados? Impactados. Impactados. E a posição? Qual dessas daqui? Mesio-angular. Mesio-angular, perfeito. Aqui a gente tem outros elementos. Esse aqui está com posição disto-angular. Também lembrando que já quebrou a cripta óssea aqui, então ele está semi-incluso, tá? Ele está retido e com posição disto-angular. Por que eu coloquei essa radiografia, pessoal? Porque às vezes a gente fica tão ligado em extrair esses dentes que estão inclusos, que tem 4, né? 1, 2, 3, 4, incluso ou semi-incluso, enfim, independente da posição deles, que a gente esquece do principal, de diagnosticar se esse paciente está doente ou não. Então, olha aqui o tamanho dessa lesão, tá? Que provavelmente é um ameloblastoma aqui nessa mandíbula do lado direito. Então, por favor, não negligenciem. Eu sei, às vezes a gente fica tão ligado. Nossa, eu preciso tratar endodonticamente esse dente. Olha que absurdo, não tratou até o periápice. Ou então, ai, olha, eu tenho uma cárie bem aqui na mesial, preciso restaurar. Calma, gente. Saúde em primeiro lugar, vamos pelas prioridades ali em cada paciente, tá bom? Só para chamar a atenção aí de vocês. Deixa eu ver. Esse dente aqui, ó. Ele tá incluso ou semi-incluso? Tá incluso. Semi-incluso? Mas ele não tá dentro do osso todo? Incluso. Incluso, perfeito. Eu que ouvi errado. E ele tá retido ou impactado? O que é que tu acha? Ele tá retido. Retido, perdeu força eruptiva. E a posição dele? Mesio-angular. Mesio-angular. Perfeito, perfeito. E aqui tá, aparece aquele casal que quer terminar e não consegue. Um atrapalhando a vida do outro, ó. Não isso e nem aquilo, ó. Sendo assim, esse aqui quebrou a cripta óssea, esse aqui tá semi-incluso, tá? Já esse aqui tá incluso.
Porém, todos os dois estão impactados, um impactando o outro. Esse aqui está com posição invertida, de baixo para cima, e esse aqui está com posição disto angular. Então, por favor, não atrapalhe a vida do outro, porque vocês estão vendo aqui que acaba voltando para você. E aqui, ó, pessoal, a gente vai falar bastante esse próximo bimestre. A gente tem um aumento de volume aqui pericoronário nesse dente. A gente tem um pouquinho de hipercimentose também. Esse dente só extrai, pessoal, pelo amor de Deus, com uma tomografia computadorizada, por conta da proximidade, ó, com o canal mandibular aqui nessa região. Então, a gente tem um dente incluso, tá? Impactado, aí nessa área, com posição horizontal, tá? Então, aqui, ó, eu tenho outro dente também incluso, retido e com a posição invertida, a coroa para a região radicular e a região radicular para a região coronária. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de anquilose, que é justamente a união do dente ao osso, quando esse dente não tem, né, o espaço do ligamento periodontal. Então, eu falei ainda agorinha que normalmente esses elementos que não têm espaço do ligamento periodontal, está totalmente ligado ao osso, ele acaba ficando em infraoclusão ou infraerupção. Então, acaba que, por conta dele estar abaixo do plano oclusal, o dente adjacente a ele, o dente antagonista a ele, acaba extruindo, né, para tentar achar o ponto de contato aí desse elemento. Então, ó, aqui a gente vê um dente descido até, mas sem o espaço do ligamento periodontal, então totalmente ligado ao osso. Esses dentes não são extraídos com facilidade, tá, pessoal? Precisa fazer uma osteotomia, que é o desgaste do osso aqui nessa região, porque ele não tem mobilidade. O que ajuda a gente a extrair um dente é justamente o espaço do ligamento periodontal, ou melhor, o ligamento periodontal, que vai dar essa mobilidade para a gente conseguir extraí-lo. Nesse caso aqui, que ele não tem o ligamento periodontal, realmente só osteotomia para ajudar a gente, desgaste de osso para poder retirar esse elemento aqui dessa região, tá? Aí acaba que a gente acaba tendo um pós-operatório bem pior, né? Por conta que esse paciente vai ter um edema maior nessa região por conta do desgaste de osso que vai ser necessário por conta desse elemento. Mais uma vez aqui, ó, totalmente ligado ao osso. Então, pessoal, por hoje é só. Tiveram muita informação, né, na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu já vou esperar aqui para terminar a gravação dessa aula, para já colocar lá no portal para vocês. Espero que vocês façam uma excelente prova na segunda-feira. Não esqueçam de mandar o trabalhinho, quem quiser ponto, tá? Fazendo o negócio direito, bonitinho, certinho. E espero que vocês estejam todos com segurança e não estejam saindo de casa o mínimo possível. Não vacilem, o bicho está pegando. Espero que vocês não estejam com nenhum problema familiar, porque a gente sabe que do jeito que está dizimado, né, acaba ocorrendo não só com o vizinho, enfim, na nossa família. Espero e rezo toda noite para que Deus abençoe todos vocês e as famílias de vocês, porque vocês é como se fossem filhos meus, apesar da Marcela ainda não ter nascido. E se cuidem, por favor. Na hora que a gente voltar, eu quero ver todo mundo muito bem, sãos e salvos e cheio de historinhas aí para contar. Uma historinha dentro de casa, tá? Nada de fora. Alguém com alguma dúvida? Professora, Diga, meu a amor. sua prova vai ter aula de hoje? Vai, até a aula de hoje. Então, vamos só relembrar quais são as matérias. A gente deu anomalias, tá? Que foi a aula que terminou hoje. A gente falou de panorâmica e anatomia em panorâmica. E a gente falou de técnicas extrabucais. São essas 4 matérias, tá? Para a prova. Só lembrando, vocês, eu vou mandar também uma mensagem para os chefes de turma para encaminhar no grupo de vocês lá do WhatsApp. Como a minha prova vai ter
vale 8 pontos, então ela terá apenas 8 questões. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de vocês forem fazer a prova da professora tal tinha 10, da professora Manuela só tinha 8. Vai ter 8 questões pelo fato que os outros 2 pontos vão ser do trabalho de anatomia, tá bom? E aí, se Ok, obrigada. tá lá, terminou a prova, você tá com a nota 7. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Eu nunca tirei média tão baixa na prova online. Pois é, saibam que a prova vai valer 8, que só vai ter 8 questões, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida aí? Tá, deixa eu falar quanto à prova prática, tá? Como a gente, infelizmente, não conseguiu e só metade da turma fez a prova prática, então eu acredito que no próximo bimestre a gente consiga finalizar. Sendo assim, para o próximo bimestre, a prova de vocês vai valer teórica, vai valer menos, e a gente vai incluir o trabalho que a gente já tinha imaginado, que é de laudos, mais de panorâmica, que aí vocês vão ter um dia lá com a gente no aparelho panorâmico, e mais a pontuação da prova prática, tá? Que aí a gente pretende finalizar o próximo bimestre, e a pontuação que seria desse bimestre vai para o próximo, tá bom? Tá bom, profe. Fechou, meus amores. Muito obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Bom descanso para todos e boa prova na segunda-feira. Beijo, boa tarde. Tarde não, boa noite já, né, Manuel?